Olá pessoal, beleza? Tô aqui com o Carlos, olha lá o Carlos, dá tchau, né? Nós estamos indo lá pra casa da vovó, né? Nós estamos indo lá na casa da vovó. Enquanto a gente tá indo lá pra casa da vovó, eu vou gravar meu conteúdo aqui, falando com você uma coisa super legal. Marketing digital para iniciantes e respondendo uma pergunta lá do nosso formulário, né? Então a gente teve um nosso amigo, Cal, que colocou lá, né? O nosso amigo Robson. E ele colocou Cal Robson, né? Amigão de papai das antigas. Colocou lá. Ele fez uma pergunta interessante que pode servir para muita gente. Ele colocou assim: quais as ferramentas, como é que eu faço para poder tirar o meu projeto da minha cabeça e levar, né, até as pessoas, como é que funciona esse universo, né, do marketing digital? Eu achei essa pergunta fantástica, super legal. E vim trazer aqui essa resposta porque eu tenho o seguinte pensamento: se um tem uma dúvida sobre uma coisa, muitas outras pessoas semelhantes têm dúvida também. E ele trabalha na área da música e ele quer colocar, né, queria colocar um projeto dele ali. Eu conversei com ele um bom tempo, tem um tempo atrás já que eu conversei com ele. Atualmente, né, ele vive na Europa, ele toca, faz shows e tudo mais. E essa pergunta ficou registrada lá. Então estou trazendo a resposta aqui hoje. Eu respondi para ele pessoalmente, dando exemplos e tudo mais, mas hoje eu venho trazer ela aqui online nesse projeto, tá bom? Bom, então vamos lá. Quais as ferramentas e como é que faz a coisa funcionar, desde sair a ideia da sua cabeça até o dinheiro no caixa, né? Então, a primeira ferramenta que a gente tem que ter é a expertise, né? É o que você vai fazer, o que você vai ensinar. Vou pegar esse exemplo, tá? Ele, como é músico, ele veio conversar comigo e perguntou: cara, o que eu posso ensinar? Eu falei: velho, você pode ensinar, cara, várias coisas. Partindo do seguinte princípio: você tem, né, várias expertise. Falei com ele. Falei: primeiro, você toca muito bem, então você pode ensinar as pessoas a tocar. Outra coisa que ele faz de forma excelente é tocar na noite. Ele é um cara que, quando ele estava aqui, né, no Brasil, ele conseguiu muito lugar para tocar e tocava quase que todos os dias, assim. Se eu não me engano, ele folgava 1 ou 2 vezes na semana, mas tocava praticamente de terça a domingo, entendeu? O cara tinha show. Inclusive teve dias de segunda-feira que ele estava tocando em almoços aí. Falei: cara, como você tem essa expertise, você pode também criar um curso ensinando isso. A bem verdade, pessoal, é a seguinte: a gente pode ensinar qualquer coisa na internet que você saiba fazer e que você faça. Por que eu estou dizendo assim, o que você faça? Porque a gente só pode ensinar, a gente só pode entregar aquilo que a gente tem. Logo, não adianta eu colocar aqui que eu vou ensinar você a fazer um faturamento de 500 mil reais por mês, sendo que eu não tenho esse faturamento. Então não adianta eu falar que eu vou ensinar, apesar de os cursos que eu fiz, os meios que eu encontrei, né, o conhecimento que eu tenho, eu vi pessoas usando e chegando a esses resultados. Amigos meus, pessoas que eu converso, né? Só que eu não fiz. Então, às vezes, pode ter alguma coisa que essas pessoas fizeram ali que eu não consegui sacar, mas não tem como eu colocar. Então, entenda isso, tá? Por mais que eu tenha o conhecimento, eu sei o que fazer, sei como fazer, esse tipo de coisa, por ética, eu acho que não é interessante eu ensinar, né? Porque eu não tive esse faturamento para mim, eu não coloquei no meu negócio, beleza? Eu sei como é, porque eu fiz o mesmo curso que eles. Quando eu coloquei em prática, eu tive um resultado X. Um amigo que colocou em prática num nicho diferente teve um resultado 50 vezes maior. E a gente fez a mesma coisa. Então, assim, depende muito do nicho. Aí muita gente pode falar: Daniel, eu quero saber sobre esse nicho. Não, não é isso que a gente está aqui para falar nesse vídeo. A gente está para falar sobre as ferramentas. Então, como eu estou falando aqui do meu amigo Cal, que eu falei com ele, né, da pergunta dele, de quais ferramentas, como colocar, tirar a ideia da cabeça e colocar, a gente está falando do mercado da música. Gente, eu não conheci pessoalmente nenhum músico, tá, que fizesse um faturamento absurdo em pouco tempo.
Daniel, mas o que é um faturamento absurdo em pouco tempo? 100 mil reais em uma semana, 100 mil reais em um mês. Não consegui, entendeu? Agora, 100 mil reais em um ano, sim, eu já bati 110 mil reais num ano, né? Então, a questão é, até ali eu consigo te levar, consigo te falar, ó, dá para fazer assim, assim, que dá para chegar lá. Dá muito trabalho chegar a esse faturamento na área da música. Mas eu expliquei isso aí pro Cal, e ele chegou e falou, olha, dá para fazer assim? Dá, a gente chegou num ponto. Que ponto que a gente chegou? Primeira coisa, expertise. Ensinar e fazer o que você está ensinando, beleza? Beleza. Segunda coisa, estruturar isso em um método. Ou seja, você sabe fazer uma coisa e você vai ensinar aquela coisa. Coloca lá, o que é o passo 1 e o que é o passo 2? No seguinte sentido, né? O que seria o passo não? O ponto A e o ponto B. Se a pessoa está saindo de um lugar X e está indo até um lugar Y, coloque isso ali para a pessoa. Por exemplo, eu vou ensinar como toca na noite. Beleza, geralmente você pode abordar algumas pessoas sobre quantidade de shows. Como tocar todos os dias, ou como tocar não sei quantas vezes. Pode ser quantidade de shows, ou pode ser lotar a agenda, entendeu? Pode ser X eventos por mês, ou pode ser faturamento. Então você tem que ter um jeito de medir esse resultado. Então o que você vai falar com a pessoa? Olha, eu ensino você a tocar na noite para você ter um resultado X ou Y, né? Eu ensino você a tocar na noite para você ter o resultado de 10 salários mínimos por mês tocando na noite. Então aí a pessoa já tá beleza. O que eu sou do contra? Eu sou do contra conteúdos temporais. Eu sou a favor de conteúdos atemporais, ou seja, eu sempre tento, quando eu vou falar de valores, eu sempre tento falar quantidade de salário mínimo, eu sempre tento falar sobre porcentagem, talvez até ligado ao dólar, porque é uma coisa que não vai variar muito. Mas se você criar conteúdos e colocar uma data específica, por exemplo, uma pessoa que está querendo tocar na noite hoje, eu pego e faço um vídeo, né? Falo, olha, eu vou ensinar você a tocar na noite para você ter um faturamento de 800 reais por mês tocando, beleza? Para servir como renda extra do seu trabalho. Quando chegar daqui a 2, 3, 4 anos, às vezes as dicas que eu tô dando podem ser as mesmas, porque o mercado não muda tanto assim, tá? Apesar de que tudo mudou nos últimos anos por causa do crescimento da tecnologia, inteligência artificial e tudo mais, mas talvez a essência do que você está falando não mudou, mas os 800 reais que você colocou ali, daqui a 5 anos, 800 reais já não vai valer tanto assim, porque a gente sabe como é que funciona a inflação aqui no Brasil, né? Então a gente pega pelos últimos anos ali e a gente tenta ser otimista para que a gente quer que os 800 reais valha mais do que hoje, né? Mas a gente tem um histórico de que não é assim que funciona. Logo, se a pessoa falar, olha, eu acho assim, vou dar para você uma dica para você faturar meio salário mínimo por semana tocando na noite. Então, quando eu falo meio salário mínimo, se a pessoa está vendo meu conteúdo daqui a 5 anos, entendeu? Por um motivo qualquer ele ranqueia lá, aquela pessoa vai ver aquela dica, ela vai pegar o salário mínimo e vai entender o que eu estou falando. Então, mesmo daqui a 5 anos, esse tipo de conteúdo vai ser útil para essa pessoa do ponto de vista perceptivo. Não que ele não vá ser útil. Então, tem muita coisa aqui na internet, tá, gente? Principalmente coisa que eu postei de 2012, de 2013, que é infinitamente melhor do que muito vídeo que eu vejo por aí falando sobre marketing digital também, né? Porque eu tenho esse projeto aqui das antigas, tá? Só que eu resolvi não trazer para a internet antes, porque eu estava focado no meu projeto de música e precisava testar algumas coisas, tá? Então, assim, tem muita coisa minha de música que eu postei em 2011, 2012, 2014, então foi um dos anos que eu postei mais vídeos. Tem muita coisa lá que quando alguém me pergunta hoje, 80% eu mando ver aquele vídeo de 2014, porque a informação tá ali. Talvez hoje eu consiga fazer com uma imagem de uma câmera melhor e tal, mas nem isso precisa.
Porque às vezes a gente fica com esse preciosismo demais no conteúdo e aí acaba que a gente fica dando volta em círculos, refazendo as nossas coisas e não vamos para frente. Mas vamos voltar no escopo desse vídeo aqui, tá? Eu sei que esse assunto, como eu gosto de falar sobre esse assunto, toda hora a gente pode ter alguns devaneios, mas vamos voltar. Então a gente tem uma expertise para poder ensinar a pessoa, né? E depois a gente tem a ferramenta que a gente vai utilizar. Que ferramenta é essa? De repente é o celular que eu estou fazendo aqui. Dá para fazer só com o celular? Dá. Eu prefiro fazer com uma câmera. Por quê? Porque às vezes você vai filmar, às vezes você vai filmar tanto que o celular pode esquentar. Igual, por exemplo, eu estou aqui agora no trânsito e... Tudo bem aí, né? Então tá beleza. Eu estou aqui agora no trânsito, levando meu filho, né, para casa da vovó. E aí o que acontece? O sol tá pegando aqui no celular enquanto ele tá me filmando. Logo, ele tá esquentando pra caramba. Quando chegar lá eu tenho que dar uma pausa aqui no telefone. Não tem como eu ficar fazendo vídeo aqui de 2 horas e tal, porque ele vai esquentar. Ele não é feito para poder ficar filmando muito tempo. Então isso detona o hardware. Então diminui a vida útil do telefone. Dá para fazer só com o telefone? Dá para fazer só com o telefone, beleza? Mas seria melhor, se você quer alguma coisa, fazer muito conteúdo, compra uma handcam, tá? Uma câmera, né? Aquela de mão, que dá para filmar muito legal, fica muito bom, tá? E vida que segue, beleza? Então a ferramenta. E uma outra coisa que você precisa é o quê? Edição de vídeo, tá? Não é editar o vídeo para parecer uma coisa fake que ninguém fez, não é isso, tá? É editar o vídeo para ele não ficar com uma duração a mais do que a necessária. É cortar ele, colocar no ponto que a pessoa pode ver, né? E tudo mais. Outra coisa que a gente precisa é da estratégia, tá bom? Ah tá, e sobre a edição de vídeo, Daniel, qual programa e tudo mais? Poxa, eu poderia falar sobre vários, mas eu utilizo o Vegas, tá? Esse tipo de vídeo aqui, esse tipo de projeto que eu tô fazendo com você aqui agora, ele é um projeto que eu já pensei ele para eu não editar. Eu falei, não, esse projeto aqui eu não posso, eu não tenho tempo para poder colocar aqui muito gás em edição de vídeo nesse projeto. Então o objetivo desse projeto aqui, do De Carona com Darezo, é eu fazer o vídeo, né, do jeito que eu tô fazendo aqui com você. Olha que bacana, o carro da frente aqui é um amigo meu, contrabaixista lá da universidade. Aí, o que acontece? Ele é um conteúdo, né, ele é um tipo de vídeo pensado já para ser o quê? Coloquei para gravar, tô falando, terminei, dei pausa, coloco no YouTube, vida que segue. Então ele já é um projeto pensado para isso. Se você tá querendo fazer aula de música ou alguma coisa assim, pensar em edição é uma boa, tá? E aí como é que você faz? Aí você pode trabalhar com edição de vídeo, que no caso eu falei Vegas. Que Vegas, Daniel? Sony Vegas. Eu uso lá em casa, se eu não me engano, hoje o 14, o 13 ou o 14. Ele já deve estar na versão 20, sei lá. Eu não me preocupo com ferramentas. O que é isso? Se eu tenho uma ferramenta que faz o que eu preciso, acabou. Eu não fico buscando a última geração da ferramenta. Eu não. Se você achar que há alguma necessidade, beleza. Mas o que eu já percebi também é que muitos amigos meus ficaram travados quando entrou nesse hype aí de última ferramenta. Aí vai lá, pega a última ferramenta, né? Aprende a mexer, tem uma curva de aprendizado, demora 3 meses para mexer na ferramenta. Quando ele começa a mexer, eles lançam uma nova. Ele pega a nova, até ele aprender a mexer na nova, ele vai ficar nesse looping aí de teste de ferramentas novas e nunca vai colocar em ação. Então, beleza. Agora, tendo tudo isso aí em vista, né? Peguei a expertise, elaborei o plano, tudo mais, coloquei ali em prática. Filmei meu conteúdo. Agora você precisa organizar ele e estruturar o seu infoproduto. Então esse infoproduto, né, que você está colocando no ar, ou seja, o seu produto digital, você também vai precisar de uma ferramenta, né, de uma empresa que faça a intermediação disso para as pessoas. Então aí tem 2 caminhos. Ou você pode não contar com essas empresas e fazer a venda para a pessoa você mesmo, a pessoa te paga e você de repente vai lá no WordPress da vida e coloca o cadastro dela para ela poder utilizar. Ou você usa uma empresa intermediária. Eu te indico a usar uma empresa intermediária. Qual, Daniel? Existem várias, tá? Eduz, Monetize, Hotmart, Eduque,
Educa, não sei nem o nome, né? Udemy. Poxa vida, esse é um negócio assim que explodiu. Eu uso Hotmart. Daniel, por quê? Porque o Hotmart tem um monte de ferramentinha lá dentro que pra mim é intuitivo. Eu tô lá desde quando eu comecei e não vejo diferença nenhuma quando eu uso outras. Quando um amigo ou outro fala, Daniel, eu uso a plataforma X ou Y, não faz mal, usa o que você achar que você tem que usar, beleza? Então eu apoio e uso a Hotmart, tá bom? Então aí você vai lá, cria sua conta, pega seu produto e coloca dentro da Hotmart. Como? Aí seria assunto para outro vídeo, mas dá para você seguir todo o passo a passo que eles têm lá. Cria uma plataforma, coloca o nome da plataforma, sobe o vídeo, coloca lá, ou coloca o vídeo numa plataforma de vídeo e embeda lá dentro. Tem vários caminhos, você pode escolher aquele que você quiser. Atualmente também o YouTube, o próprio YouTube tem um campo de cursos também que dá para você colocar vídeos lá dentro, beleza? Então tem possibilidades, não importa. O problema é você decidir. Tá na dúvida? Vai na Hotmart, entendeu? Vai para lá. É o que eu indicaria, o que eu indico os meus amigos, beleza? Bom, colocou esse produto. Oi, Ney? Será que eu vou ser lutador de boxe? Você vai ser lutador de boxe? Uhum. Uai, vai ser legal, né? Por que você teve a ideia de lutar boxe? É por causa que lá. É por causa que deve ser. É por causa que deve. É por causa que eu quero ser um especialista em boxe. Você quer ser um especialista em boxe? Fichinha. Fichinha? Ah, então tá bom. Você gosta de Muay Thai? Muay Thai é luta, né? Ô pai, Oi. eu vou dar um fogo todo mundo a porrada. Vai meter a porrada? Vou meter a porrada, vou segurar até a cabeça. Igual Massaranduba? Massaranduba fala, eu vou meter a porrada. Eu vou meter a porrada em todo mundo. Eu vou dar. E eu vou fazer assim, bater no chão assim. 1, 2, 3, eu ganhei! Parabéns. Agora o papai vai terminar o conteúdo aqui, tá bom? Aí nós vamos conversar, tá? Então só para terminar o conteúdo então, pessoal, ó. Peguei o produto, coloquei lá dentro. O que você vai precisar por último? Funil de vendas, tá? O que é um funil de vendas? Uma estratégia que usa algum meio, que seja o autoresponder, o WhatsApp ou alguma coisa para você fazer uma oferta para as pessoas. Ou até mesmo você fazer algumas campanhas de AdSense e a pessoa ver a sua página de vendas e adquirir seu produto. Essas são as ferramentas para você tirar a coisa da sua cabeça e colocar lá. Quando a pessoa compra o seu produto, depois que está tudo pronto, quando a pessoa compra o seu produto, ela faz o pagamento para quem? Para o Hotmart. E como você tem uma conta no Hotmart, o que vai acontecer? Você tem a conta no Hotmart, a pessoa fez o pagamento para quem? Para o Hotmart. Esse dinheiro fica retido lá 30 dias e depois de 30 dias você pode simplesmente colocar lá os dados no Hotmart, eles fazem um Pix lá para sua conta e você coloca o dinheiro no seu bolso, tá bom? 30 dias depois, beleza? Daniel, dá para adiantar esse período? Dá. Eles têm políticas lá que você consegue receber antes, mas aí tem uma porcentagem e tudo mais, depende de cada caso, depende de quanto tempo você também tá lá dentro e tudo mais, beleza? Agora eu vou conversar com meu filho e tá aí todas as estruturas para você colocar no seu negócio digital. Essas são as ferramentas para você tirar a ideia da cabeça, né? E colocar dinheiro no seu bolso, beleza? Então é isso, bora pra cima e bora pra frente que atrás vem gente, tá bom? O cara dando nó cego ali. Vamos que vamos. Tchau, tchau.